E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver a introdução sobre a síntese de processos. O que a gente vai precisar fazer para poder analisar o layout, o esquema de equipamentos que a gente vai ter na nossa planta industrial e perceber como que é o vínculo da síntese com a análise que a gente já vinha trabalhando anteriormente. Então, a síntese é conhecida como a etapa criativa. Ela tem a função de gerar um conjunto de estruturas viáveis para a gente poder obter o nosso produto ao final do processo. Então, vai ser nesse momento que a gente vai começar a decidir da onde que a gente vai começar o nosso processo, aonde que a gente vai chegar, qual é o nosso produto final e como que a gente vai fazer para conectar esses dois pontos, que tipos de equipamentos e operações a gente vai precisar para isso. Ele é conhecido, portanto, como um problema combinatório e admite uma multiplicidade de soluções. Isso é uma coisa muito importante, porque para o mesmo processo, a gente pode ter inúmeras formas de estruturar os nossos equipamentos. E essas diversas combinações possíveis tornam o problema de síntese um problema extremamente complexo. Então, por isso, ele tem um fenômeno chamado de explosão combinatória, que é essa grande capacidade de ter diversas estruturas possíveis para o nosso processo. Assim, a gente vai sempre precisar utilizar a otimização estrutural, que é otimizar basicamente a estrutura dos nossos processos para chegar do ponto A até o nosso produto. Então vamos supor que a gente tem um processo que envolve uma reação, uma separação dos produtos que a gente obteve na nossa reação e um sistema de troca de calor, seja aquecimento, resfriamento ou um trocador de calor. Então a gente tem aqui no nosso lado esquerdo todas as opções que a gente já tinha de equipamentos. Então para o nosso sistema de reação a gente pode escolher entre um reator de mistura ou um reator tubular. Para o nosso sistema de separação, a gente pode escolher entre um destilador simples ou uma destilação extrativa. E no sistema de troca de calor, a gente pode escolher então um aquecimento, resfriamento ou um trocador de calor, que vai utilizar correntes frias em conjunto com correntes quentes para fazer essa troca de calor. Então, uma das possibilidades que a gente tem de elaborar o nosso processo é utilizando inicialmente um misturador, onde entra as correntes A e B, vai receber nesse misturador também uma corrente de A, aqui, de reciclo, vai sofrer um aquecimento, passar por um reator de mistura, onde a gente vai continuar com o restinho de A que não reagiu e o nosso produto P, passa por um resfriador e assim vai para o nosso destilador simples para poder separar entre o produto e o componente A. Então essa é uma das possibilidades que a gente tem de elaborar esse processo. Uma possibilidade diferente é utilizar, em vez de um aquecedor e um resfriador, um trocador de calor e fazer uma integração energética dessas correntes. Notem que o reator continua sendo um reator de mistura e o destilador continua sendo um destilador simples. Portanto, esses dois diagramas são diagramas vizinhos, eles diferem em apenas um elemento. Mas essa também é uma outra possibilidade da gente estruturar o nosso processo. A gente tem mais uma variação, agora voltando a utilizar o aquecedor e o resfriador, porém com uma destilação extrativa. A gente tem a opção de utilizar destilação extrativa com essa integração energética. A gente também tem os casos que a gente tem um reator tubular. E a gente ainda tem mais dois casos que eu aconselho vocês agora a pausarem o vídeo e tentarem resolver quais são esses dois casos que ainda falta para a gente resolver aqui. Então aqui a gente tem as outras duas opções que ficou de desafio para vocês. A gente pode utilizar então um reator tubular com a destilação simples e um sistema de integração energético, ou ainda um reator tubular com a destilação extrativa e o sistema de integração energético.
Então vocês podem notar que aqui, num caso onde a gente tem apenas uma reação, precisa de apenas uma unidade de separação e apenas um sistema de troca de calor, a gente já tem 8 possibilidades de resolver o nosso processo. Então, numa estrutura extremamente simples, a gente já tem 8 possibilidades. Imagine que a gente não teria de possibilidades quando mais equipamentos precisassem estar envolvidos no processo, quando mais unidades de reação precisassem estar envolvidas no processo. Assim, a gente teria um número muito grande de combinações possíveis para chegar até o produto final. E isso a gente volta ao que nós falamos agora há pouco, na questão da explosão combinatória. Nós temos muitas estruturas viáveis e, portanto, um problema de difícil solução. Qual desses fluxogramas que vai nos fornecer o maior lucro ou a nossa melhor opção para o processo? Então, para a gente fazer o projeto de processo, a gente precisa primeiro pensar em algumas etapas. A primeira delas é a rota química. A gente precisa definir qual a rota química que a gente vai optar para chegar até o nosso produto final. Então, por exemplo, se a gente quisesse obter etanol, nós teríamos uma rota biológica e uma rota através da hidratação do etileno. Então, teríamos 2 rotas químicas possíveis. Depois de decidir a rota química, a gente vai para o processo de síntese, que era o que a gente vinha falando até então nessa aula. A gente tem essa possibilidade de estruturar diferentes equipamentos em diferentes ordens para obter o nosso produto final. Então, a segunda etapa é decidir pela nossa síntese, para depois passar para a análise e verificar se o nosso processo projetado está atingindo aquilo que a gente gostaria. Na etapa de síntese, a gente pode dividir ela em algumas subetapas. A gente tem a etapa de reação, a gente tem um sistema de separação, a gente tem um sistema de integração. Então, reação, ele já é autoexplicativo, né? O sistema das reações, dos reatores e das reações que estão acontecendo no nosso processo. Sistema de separação, que vai adequar as correntes que estão no nosso processo, adequar a carga de cada componente nessas correntes. O sistema de integração vai adequar como que essas correntes e esses equipamentos vão se comunicar pelo processo. E o sistema de controle, que vai controlar todo esse processo para verificar se ele está andando da maneira como a gente gostaria e se está tudo seguro. Então, a síntese do processo pode ser subdividida em subsistemas. Então, a gente tem o subsistema de reação, o subsistema de separação, um subsistema de integração material e energética e um subsistema de controle. Cada um desses subsistemas vai precisar passar pela sua própria etapa de síntese. A gente tem algumas formas de representar esse problema de projeto de processos para facilitar na hora da resolução. Então, uma das ferramentas possíveis é utilizar a árvore de estados. Como que funciona a árvore de estados? A gente tem aqui, no início da nossa árvore, o ponto 0, onde a gente ainda não tem nenhum fluxograma. Aqui nesse ponto a gente definiu apenas a rota que a gente vai utilizar para chegar até o nosso produto. A partir daqui, a gente precisa começar a tomar algumas opções, a tomar algumas decisões. Então, a gente tem, por exemplo, aqui nesse ponto, a possibilidade de escolher entre um reator de mistura e um reator tubular. Optando por um reator de mistura, a gente percorre esse galho da árvore. Percorrendo esse galho da árvore, a gente chega no ponto 1, onde a gente já fez uma escolha sobre o nosso sistema de reação. Agora a gente precisa escolher como que a gente vai separar os nossos produtos. Então a gente tem 2 opções, uma destilação simples ou destilação extrativa. Aqui a gente toma uma decisão, novamente, para ir para algum dos galhos da árvore. Então, optando pela destilação simples, a gente percorre esse galho, vem até o ponto 3 e vê que a gente pode escolher entre um sistema sem integração energética, utilizando um aquecedor e um resfriador,
ou com integração energética, utilizando um trocador de calor. Então, percorrendo do ponto 0 até o ponto 7, a gente vai ter um fluxograma completo. Antes disso, nosso fluxograma não está completo. Então, retomando, a gente tem a rota tecnológica, toma uma decisão sobre o nosso sistema de reação. Então, portanto, a gente já excluiu o lado de cá da árvore. Escolhendo o sistema de reação, a gente pode escolher entre os dois sistemas de separação e depois sistemas de integração energética. Nesse finalzinho aqui da árvore, nos nossos galhos, a gente tem um fluxograma completo. Antes disso, são fluxogramas parciais. O mesmo vale para o lado direito. Vocês podem notar que aqui na árvore de estados, então, a gente tem todas as opções possíveis, os 8 fluxogramas anteriores, representados nela. Através de cada uma das divisões desse galho, a gente tem aqui nos pontos 7 até 14 fluxogramas completos, que são os fluxogramas que foram apresentados nos slides anteriores. Então, a árvore de estados é uma forma de representar todas essas possibilidades de estruturas do nosso processo que a gente tem. Uma outra possibilidade é utilizar a representação por superestruturas. Superestruturas são representações que nela mesmo contêm todas as possibilidades do nosso processo. Então, a gente tem aqui, com linhas contínuas, o processo escolhido. Porém, a gente tem em linhas pontilhadas todas as outras opções que a gente teria para utilizar no nosso processo. E assim, a superestrutura sozinha representa todas as possibilidades que a gente tem. Para a gente resolver um processo, a síntese de um processo, a gente vai ter alguns métodos. O primeiro deles é o método heurístico. O método heurístico consiste em regras práticas, como vocês podem ver aqui, por exemplo, promover a troca térmica entre a corrente quente de maior temperatura de entrada com a corrente fria de maior temperatura de saída. Essa é uma regra prática que ela não está necessariamente embasada em fenômenos físicos, porém está embasada sim em observações de prática de engenheiros. Então, esse método heurístico utiliza principalmente essas regras de experiência, de quem já foi lá e verificou que aquela sim é a melhor opção, testando outras opções. Então, no método heurístico, a gente tem regras práticas para representar a nossa resolução da síntese. A vantagem desse método é que ele é muito rápido. Se você tem um engenheiro experiente tomando as decisões, ele é muito rápido e pode ser muito bom. A desvantagem é que ele não produz necessariamente a solução ótima para o processo. O processo pode estar adequado, pode estar funcionando bem, mas provavelmente não vai estar na melhor situação dele, não vai estar no ponto ótimo e, portanto, não vai estar gerando os maiores lucros possíveis. Então, a gente tem até uma frase do livro do Turton que diz que nenhum artigo, nenhum texto ou uma palestra pode substituir a percepção da experiência. Então, isso é muito interessante a gente notar que, apesar de toda a teoria poder embasar muitas das nossas decisões, a experiência conta muito. O que é melhor? Saber a teoria e ter a experiência junto. Então, uma boa opção para a gente resolver a nossa síntese de processos é utilizar sempre em primeira mão o método heurístico. Então, naquele livro do Turton, que foi citado no slide anterior, existem algumas regras heurísticas já expostas lá, que a gente pode tomar como base para as nossas decisões na síntese do processo. Terminadas essas decisões, a gente vai ter um fluxograma base, a gente já vai ter um fluxograma montado com base no método heurístico. Esse fluxograma base é um ótimo fluxograma para se tomar, para utilizar nos próximos métodos que vão nos levar a uma otimização do processo. Então vamos supor que a gente já entendeu o nosso processo e a gente já pegou as regras heurísticas dele, aplicamos e obtemos um fluxograma base. A gente já tem um fluxograma inicial, que é, por acaso, utilizando um reator de mistura, uma destilação simples, um sistema de aquecimento e um de resfriamento. Então esse aqui passou a ser o nosso fluxograma base. Desse fluxograma,
a gente tem 3 fluxogramas vizinhos. Fluxogramas vizinhos são aqueles que diferem em apenas um equipamento do nosso fluxograma anterior. Então, o fluxograma 2 difere do fluxograma 1 apenas no sistema de troca de calor. O fluxograma 3 difere apenas na destilação e o fluxograma 4 difere apenas no sistema de reação. Então, nas regras evolutivas, a gente vai utilizar sempre fluxogramas vizinhos para a gente poder utilizar esse método evolutivo. Ok, a gente determinou então um fluxograma base e encontramos fluxogramas vizinhos. Como que a gente vai entender qual que é o melhor? É basicamente olhar para todos os nossos fluxogramas vizinhos e perceber se algum deles é vantajoso, se algum deles tem um lucro maior, por exemplo. Se sim, se algum desses 3 fluxogramas apresentar um lucro maior do que o primeiro, esse fluxograma vai passar a ser o fluxograma base, então a gente vai partir dele para analisar os seus fluxogramas vizinhos e assim por diante. A partir do momento que esse fluxograma não apresentar nenhum fluxograma vizinho com um lucro maior, a gente escolhe ele como o fluxograma ótimo. Então, vamos ver como que a gente pode ver isso. Vamos supor que o nosso fluxograma base 1 tinha um lucro de 1.000, aliás, um custo, né? A gente está buscando um menor custo agora. Tinha um custo de $1.000. Vamos botar $1.000 por ano. Os fluxogramas vizinhos dele ofereceram custos de $1.500, $800 e $2.000. Ou seja, a nossa opção mais intuitiva é então para o fluxograma 3, que tem um custo menor de todos os outros fluxogramas. Agora o nosso fluxograma 3 passou a ser o fluxograma base para as novas tentativas. Então a gente gera outros fluxogramas vizinhos ao fluxograma 3. E a gente percebe que o fluxograma 5 tem um custo maior do que o fluxograma 3, então esse caminho já não nos interessa. E o fluxograma 6 tem um custo menor do que aquele do fluxograma 3. Então o fluxograma 6 vai ser adotado como um novo fluxograma base para a gente analisar os seus vizinhos. Analisando os fluxogramas vizinhos do fluxograma 6, a gente percebe que o de menor custo é o fluxograma 8, tem um custo de $500 por ano, mais barato que os outros vizinhos do fluxograma 6 e mais barato que o próprio fluxograma 6. Portanto, o fluxograma 8 passa a ser o fluxograma base. A gente gera, então, os vizinhos do fluxograma 8 para perceber que todos os seus vizinhos são mais caros do que o fluxograma 8. Então, a gente adota esse fluxograma como nosso fluxograma ótimo. E assim funciona o método evolutivo, analisando fluxograma por fluxograma. Além disso, a gente tem a busca orientada por árvore de estados. Então, a gente viu a representação por árvore de estados e a gente vai entender por que ela é interessante. A gente vai buscar sempre o caminho de custo mínimo entre a raiz e as extremidades da árvore. Ou seja, do início do nosso processo até o fim, a gente vai buscar um custo mínimo por esses caminhos. Então, a gente tem 2 opções para fazer isso. A primeira delas, chamada busca exaustiva, consiste em gerar toda essa árvore de estados e avaliar o custo ou o lucro de todos os fluxogramas, de todos os galhos, de todas as partes dessa árvore. Assim, a gente garante que a gente vai estar chegando na solução ótima. A segunda forma que a gente tem para fazer isso é fazer a busca por ramificação limitada, ou branch and bound. Como que a gente vai fazer essa busca? A gente vai primeiro gerar um fluxograma base, como a gente falou anteriormente, e vai avaliar o seu custo. Então vamos supor que a gente tem, indo do caminho de 0, 1, 3 e 7, um custo X. Se a gente começar a tomar esse caminho e vir aqui para o custo do fluxograma 8 e ele tiver um custo maior, a gente já não considera nada que vier daqui. Então a gente retorna um galho, então a gente não tem mais opções aqui. A gente já analisou sem integração energética e com integração energética e vimos que essa opção é mais cara. Então a gente retorna mais um galho e verifica a situação para quando a gente utiliza destilação extrativa.
Se nesse momento a destilação extrativa já se mostrar mais cara do que um dos fluxogramas finais, a gente já nem continua a busca por esses galhos e interrompe a busca para cá, porque a gente sabe que qualquer opção para esse lado de cá, a gente vai ter custos maiores ou lucros menores do que aqueles obtidos inicialmente. Então a gente interrompe a busca. É isso que consiste a busca por ramificação limitada. Sempre que o nosso custo em um dos galhos se mostrar maior do que um fluxograma base já completo, a gente interrompe a busca naquele galho. Por fim, a gente tem o método da superestrutura, que é semelhante ao método da busca orientado por árvores de estado ilimitado, quando a gente avalia todos os fluxogramas possíveis. Aí aconteceu o mesmo no método da superestrutura, porém a gente vai ter uma representação um pouco diferente. Esse método é um dos mais complexos de ser utilizados e não apresenta grandes vantagens em relação à busca orientada por árvores de estado. Então vamos ver como que a gente pode conectar todas essas coisas. Vamos supor que a gente tem um processo cuja função lucro é representada pela receita menos o custo com matéria-prima menos custos diversos. Para a gente obter os custos diversos, a gente depende de detalhes da engenharia. Portanto, a gente já tem que estar com o nosso processo projetado. E não é o que a gente quer no momento, a gente quer escolher como que vai ser o nosso processo. Então vamos um pouco adiante, a gente entende que a receita e o custo com matéria-prima não está necessariamente ligado à estrutura do processo, mas com quanto a gente vai gerar de produtos e ao valor do produto final e quanto a gente vai precisar de matéria-prima e o custo da matéria-prima também. Então a gente pode pensar numa margem bruta como a nossa orientação para a síntese do processo. Então a margem bruta vai consistir na receita menos o custo com matéria-prima. E essa margem bruta, portanto, como ela não vai descontar os demais custos, ela representa o limite superior do lucro anual. A gente não poderia ter lucros maiores porque a gente já está contabilizando toda a receita e está retirando apenas os custos com matéria-prima. Então é muito importante que a margem bruta seja positiva. Então a receita é dada pelo preço do nosso produto vezes a taxa de produção menos o custo com matéria-prima, que é representado pelo preço da matéria-prima vezes a sua taxa. Então vamos supor que a gente tem um processo de produção de monocloreto de vinila a partir do eteno com produção do intermediário de cloroetano. Então a gente tem um sistema com duas reações. A gente pode representar esse processo da seguinte maneira. A gente tem um sistema de reação aqui no módulo 1, onde A e B estão entrando, geram o produto D, que vai para o nosso sistema de reação 2 para gerar o produto M e o subproduto C. Então essa é a forma do nosso processo. Então, se a gente colocar os coeficientes estequiométricos das duas reações em uma tabela, a gente vai ver que o que está sendo consumido na reação 1 são os componentes A e B, por isso eles levam sinais negativos, e o que está sendo produzido na reação 1 é o componente D, por isso ele tem um sinal positivo, e a gente não tem nada de C nem M na reação 1, portanto zero, e o mesmo ocorre com a reação 2. A gente soma os coeficientes estequiométricos de cada uma das duas reações para obter os coeficientes globais. E a partir disso a gente vai poder fazer uma análise da margem bruta do nosso processo. Então aqui na última linha da tabela a gente tem os preços de cada um dos componentes. E a gente pode notar também que a gente está consumindo A e B e produzindo M. Portanto, a gente tem sinais negativos nos preços de A e B e um sinal positivo em M, que é a nossa receita. Assim, para produzir um mol de M, a gente vai precisar de um mol de B e um mol de A.
Então, a produção de 1 mol de M nos dá um lucro de 3,10, porém, a gente tem o custo de 2,8 com 1 mol de A e 0,84 com 1 mol de B. Isso nos dá um custo de 0,54 centavos por mol de M produzido. Isso nos dá uma margem bruta negativa. Portanto, esse processo não é interessante da maneira como ele está. Ele não vai nos dar lucro, pelo contrário, ele vai dar prejuízo. Então, aqui a gente já tem uma ideia, numa avaliação econômica preliminar, se o nosso processo é vantajoso ou não. O que a gente pode fazer, então, para solucionar esse processo? Vamos supor uma outra opção. A gente tem as reações 1 e 2 da mesma maneira, porém agora a gente vai utilizar o subproduto do ácido clorídrico numa terceira reação para obter cloro, para realimentar esse cloro na reação 1 e assim economizar um pouco. Então, o nosso novo processo fica representado pelas unidades de reação 1, 2 e 3. Então, assim, a gente alimenta B na reação 1, que vai ter o produto D, que vai entrar na segunda reação, com um produto M e um subproduto C, que vai ser alimentado, o que falta dele, num misturador, para entrar, então, no nosso reator 3 e fornecer meio mol de F e também o cloro que vai retornar para o módulo 1, para a reação 1. Então, essa seria uma opção de fazer o reciclo do cloro para a gente tentar baratear um pouquinho o nosso processo. Então, refazendo os coeficientes das três reações agora, a gente está consumindo A na reação 1 e produzindo A na reação 3, a gente está consumindo B na reação 1 e ele nem aparece nas reações 2 e 3 e assim por diante, para a gente obter os coeficientes estequiométricos globais das nossas reações. Assim, a gente pega esses novos coeficientes estequiométricos globais, relaciona eles com os seus respectivos preços, para analisar agora a nova margem bruta desse processo. Então, novamente, para produzir 1 mol de M, com um preço de 3,10, a gente está utilizando 1 mol de B, então menos 0,84, e a gente está utilizando 1 mol de C, portanto menos 14,4. E e F são considerados como não tendo custo, portanto eles nem aparecem aqui na equação da margem bruta. Isso nos dá uma margem bruta de menos 12,14 dólares por mol de M produzido. Isso nos dá um desempenho pior do que a gente teve anteriormente. Se a gente dividir todos os coeficientes estequiométricos da reação 3 por 2, a gente não vai precisar daquela alimentação externa de C e a gente vai produzir um pouquinho menos de cloro, mas a gente não vai precisar da alimentação externa de C, precisando apenas incrementar a alimentação em A. Então a gente tem novos coeficientes estequiométricos para as reações. Isso vão nos dar novos coeficientes estequiométricos globais do nosso processo para a gente proceder a uma nova análise da margem bruta. Então agora, para produzir 1 mol de M, com um preço de 3,1, a gente vai precisar de meio mol de A, 1 sobre 2, ao preço de 2,8, e a gente vai precisar de 1 mol de B. Com essa nova relação, na terceira reação com os coeficientes estequiométricos pela metade em relação à anterior, a gente vai obter uma margem bruta agora positiva de 0,86 dólares por mol de M. Então, com uma pequena modificação na nossa segunda opção, a gente saiu de uma margem bruta bem negativa, de menos 12 dólares por mol de M, para uma margem bruta positiva. E é assim que a gente utiliza a avaliação econômica para otimizar a nossa síntese de processo. Então, assim, a gente começa a conectar essas diversas opções que a gente tem na engenharia de processos. Então, a gente entendeu um pouquinho da análise, vimos como que a gente vai pegar a nossa síntese de processo e analisar esse processo para poder fazer uma avaliação econômica preliminar e tomar as nossas decisões sobre qual que é a melhor estrutura para a gente levar a nossa matéria-prima
até o nosso produto P, aos poucos traçando todo o caminho completo da geração de um produto final. Certo, pessoal? Obrigado.